Dia, meus alunos queridos, vamos lá continuar o conteúdo de ciências, vamos estudar e analisar as diferentes etapas de vida dos seres vivos, tá? Essa etapa da apostila, vocês têm que colocar as respostas no caderno. Então, vocês colocam lá, apostila de ciências, página 220, exercício 3. Analise os esquemas desta página. Troque ideias com os colegas no caderno, responda a dúvida das crianças. Então vamos lá, e vocês colocam assim: pergunta 1. Qual as diferenças entre o corpo dos filhotes de abelha e dos seus pais? Então a gente pode verificar aqui que a abelhinha filhote, ela tem um corpo muito diferente que a abelhinha adulta. Ela não tem pernas, não tem asas e não possui antenas, né? Ela é uma larvinha. Então a abelha passa por uma transformação bem intensa até chegar na fase adulta. Pergunta 2. Quais as diferenças entre o corpo das aves recém-nascidas e as aves adultas? Já as aves não passam por uma transformação tão intensa. Só que eles nascem sem as penas, só com uma penugem, né? E apesar de terem asas, eles ainda não sabem voar. Então, essas que são as diferenças entre o passarinho quando nasce e ele na fase adulta. Que fase do ciclo da vida de uma abelha poderia representar a infância desse ser vivo? Olha, a infância, eu acho que é aqui, né? Quando ela tá parecendo um casulinho, uma larvinha, porque seria assim, infância, adolescência e a fase adulta, tá bem? Vamos lá para o próximo. Ai, tossi na mão. Pinte as figuras em branco para representar a fase adulta do ciclo de vida dos seres vivos descritos no esquema desta página. Então, aqui vocês vão pintar a fase adulta, tá? Olha, os ovinhos, né? O comecinho da vida do peixinho, aqui é a infância e a fase adulta. E aqui o mosquitinho, lá quando bota os ovinhos, a larvinha começando a se desenvolver, um pouquinho mais desenvolvido e o mosquito adulto. Quais as diferenças entre os alevinos? Então isso aqui, ó, chama alevino. Quais as diferenças entre os alevinos de peixe e os peixes adultos? Eles têm basicamente a mesma estrutura, porém ainda precisa se desenvolver para alcançar a fase adulta. Vocês veem que aqui, ó, ele tem o começo de um rabinho, o começo de uma nadadeira. Então, eles nascem basicamente com a mesma estrutura, mas ela precisa ser desenvolvida. Quais as diferenças entre as larvas de mosquito e o mosquito adulto? Uma diferença bem grande, tá? Olha, ele tem que desenvolver asas, as patinhas, o corpo em nada se assemelha. Sem falar que nessa fase aqui, eles vivem na água e aqui, ó, não mais, tá bom? Qual desses dois seres vivos, ou peixe ou mosquito, passa por uma mudança radical? Uma mudança radical, quem passa é o mosquito, pois seu corpo passa por uma transformação muito grande. Aqui vocês também vão fazer igual na página anterior. Vão colocar as perguntas no caderno, tá bem? Sem preguicite, hein? Vou ficar sentindo o cheiro de preguicinha. Quando eu sinto cheiro de preguicinha, eu faço uma ligação, hein? Então vamos lá. Continuando. Criando critérios e agrupando.
Vamos agrupar alguns animais e conhecer o trabalho de cientistas que fazem classificações de seres vivos. Pro, o que é classificar seres vivos? É a distribuição de eventos, objetos, seres vivos, entre outros, em classes, obedecendo critérios. Então, eu vou classificar todos os insetos que nascem em formato de larva. Pronto. Vou classificar, então, eles vão fazendo critérios, estabelece um critério e segue. Como podemos classificar os animais em diferentes grupos? Existem cientistas que se dedicam a isso. São os sistematas. Olha só, eles são especialistas na classificação de seres vivos. Leia a entrevista a seguir e conheça um pouco do trabalho deste profissional. Então vamos aí conhecer o trabalho desse cientista, né? Quem sabe não é aí uma profissão para você no futuro. Como é o trabalho de classificar animais? Vou colocar aqui, ó, como se ele estivesse me analisando. Como é o trabalho de classificar animais? É muito gostoso trabalhar com classificação de animais. Nós observamos como eles vivem, o que comem e como comem, por exemplo, depois de estudá-los em seu ambiente natural. Nós os levamos para o laboratório, onde fazemos uma descrição completa para poder classificar. Como você organiza as suas observações? Todo animal estudado tem uma ficha de descrição, com o nome, fotos ou desenhos que se faz deles, detalhe da sua cor, de onde vive e do que come. A ficha traz também algumas medidas dos animais, como o tamanho do corpo. Você pode falar um pouco mais sobre os animais que estuda. Eu faço pesquisa com um grupo de animais marinhos chamados quinidários, mais conhecido pelas pessoas como águas-vivas. Esses animais vivem no mar e são bastante diferentes daqueles que estamos acostumados a ver. Eles têm o corpo mole e cheio de tentáculos. Então a gente tem aqui, né, observando uma água-viva que realmente tem o corpo bem diferente do que costuma vir na nossa cabeça quando a gente pensa num ser vivo, né? Com base na leitura da entrevista, com qual das crianças você concorda? De qual você discorda? Então vamos ver. Para classificar os seres vivos, precisando observá-los na natureza e depois levá-los para o laboratório e descrevê-los? E aí, você concorda ou discorda? Para classificar os seres vivos, basta observá-los atentamente na natureza? E aí, o que o texto fala? Que é só fazer assim ou só fazer assim? Aí você coloca se você concorda ou se você discorda. Complete o texto do dicionário científico das crianças explicando. O que faz um sistemata? Você vai procurar lá no texto, lá tá falando. E vai responder aqui, ó, o que um sistemata faz. Qual animal foi citado na entrevista? No espaço abaixo, desenhe esse animal e complete a ficha da descrição. Então, você vai ver aí, ó, qual animal que estava falando aqui em cima. Olha aí, que bonitão, né? Você vai preencher a ficha, nome do animal, onde é encontrado na natureza e outras informações que você consiga, tá? E aqui você pode desenhar o animal.